Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos retomar a leitura no livro de Esdras, capítulo 6. Mas antes disso eu quero pedir a gentileza, por favor, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça um comentário e compartilhe o link deste e dos outros vídeos desta série nas suas redes sociais. Vamos lá, capítulo 6. Em vista disso, o rei Dário mandou investigar o tesouro da Babilônia, que também servia de arquivo. Verificou-se então que em Ecbatana, fortaleza da província da Média, havia um rolo onde estava escrito o seguinte, memorando: no primeiro ano de seu governo, o rei Ciro promulgou o seguinte decreto: Templo de Deus em Jerusalém. O templo deverá ser reconstruído para ser um lugar onde se ofereçam sacrifícios e seus alicerces devem ser restaurados. O templo terá 30 metros de altura e 30 de largura. Terá 3 fileiras de pedras talhadas e uma fileira de madeira. A despesa correrá por conta do palácio do rei. Também os objetos de ouro e prata do templo de Deus, retirados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e trazidos para a Babilônia, serão devolvidos. Desse modo, tudo voltará ao seu lugar no santuário de Jerusalém e será colocado no templo de Deus. Agora, pois, Tátane, governador da região ocidental do rio Eufrates, junto com Setar-Buzanai e os colegas e autoridades do território ocidental do Eufrates, afastem-se de lá. Deixem o governador de Judá e os anciãos dos judeus trabalhar no templo de Deus. Eles podem reconstruir o templo de Deus no seu antigo lugar. A respeito do trabalho que os anciãos dos judeus estão executando na reconstrução do templo de Deus, ordeno que se pague tudo o que esses homens gastarem, pontualmente e sem interrupção, usando para isso as rendas reais dos impostos recolhidos na região ocidental do rio Eufrates. Todos os dias, sem falta, seja fornecido a eles o necessário para os holocaustos em honra do Deus do céu, isto é, bezerros, carneiros e cordeiros, e também trigo, sal, vinho e óleo, conforme os sacerdotes de Jerusalém pedirem. Desse modo, eles poderão oferecer ao Deus do céu sacrifícios de odor agradável, e que eles rezem pela vida do rei e de seus filhos. Se alguém desrespeitar o que está nesta carta, ordeno que seja retirada da sua própria casa uma viga de madeira, que será fincada no chão para que a pessoa seja nela enforcada. Depois transformem a casa dessa pessoa num monte de ruínas. E o Deus que aí fez habitar o seu nome destrua todo o rei e todo o povo que ouse modificar ou destruir o templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que seja fielmente cumprida. Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, com Setar-Buzanai e os seus colegas, fizeram tudo exatamente como o rei Dário tinha mandado. Os anciãos dos judeus puderam, então, levar avante a construção. Tudo correu bem, graças ao incentivo das palavras inspiradas dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado. Terminaram a construção conforme a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Cheios de alegria, os israelitas, ou seja, sacerdotes, levitas e outros repatriados, celebraram a dedicação do templo de Deus. Nessa ocasião, ofereceram em sacrifício 100 bezerros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes divididos, conforme suas classes, e os levitas, segundo seus turnos, para servirem no culto de Deus em Jerusalém, como manda a lei de Moisés. Marco de um novo tempo. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os levitas se haviam purificado em conjunto, por isso estavam puros. Então imolaram a Páscoa para todos os repatriados, para seus irmãos sacerdotes e para si próprios. Comeram a Páscoa os israelitas que tinham voltado do asilo e todos os do exílio e todos os que evitaram contaminar-se com a população local e que se uniram aos israelitas para aderir ao Senhor, o Deus de Israel.
Durante 7 dias celebraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Festejaram ao Senhor, porque o Senhor, mudando a atitude do rei da Síria, lhes deu forças para trabalhar no templo de Deus de Israel. Segunda parte, a reforma de Esdras. Capítulo 7. A lei do Senhor é a lei do rei. Anos mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras partiu da Babilônia. Ele era filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Elcias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Aquitobe, filho de Amárias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Bosse, filho de Abizue, filho de Finéias, filho de Eleazar, que era filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era um escriba especialista na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. A mão de Deus estava com ele e por isso o rei lhe concedeu tudo o que ele pediu. No 7º ano do reinado de Artaxerxes, voltaram também para Jerusalém muitos israelitas sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e doados. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras saiu da Babilônia no dia 1º do 1º mês e chegou a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. A mão bondosa do seu Deus estava sobre ele, porque Esdras se havia dedicado a estudar a lei do Senhor, a fim de praticar e ensinar seus estatutos e normas em Israel. Texto da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, especialista nos mandamentos do Senhor e nos estatutos que ele deu para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, deseja toda a paz a Esdras, sacerdote e doutor na lei do Deus do céu. Determino que podem ir com você israelitas, incluindo sacerdotes e levitas, que se encontram no meu reino e desejam voltar para Jerusalém. O rei e seus 7 conselheiros enviam você para verificar como está sendo cumprida em Judá e Jerusalém a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. E você levará também a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram para o Deus de Israel, que mora em Jerusalém, e ainda todo o ouro e prata que você receber em toda a província da Babilônia, além dos donativos espontâneos que o povo e os sacerdotes oferecerem para o templo do seu Deus em Jerusalém. Com esse dinheiro você comprará bezerros, carneiros e cordeiros, bem como as oblações e libações que os acompanham, e os oferecerá no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. E o que sobrar da prata e do ouro empreguem todo como você e seus irmãos acharem melhor, de acordo com a vontade do Deus de vocês. Os objetos do culto do templo de Deus que lhe foram entregues, você os levará de volta para o lugar da presença do seu Deus em Jerusalém. Tudo o mais que for necessário para o templo do seu Deus e que ainda ficaria para você arrumar, tudo lhe será fornecido pelo tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, determino a todos os tesoureiros da região do lado ocidental do rio Eufrates. Façam tudo o que lhes pedir o sacerdote Esdras, doutor da lei do Deus do céu, até o limite de 3.400 quilos de prata, 100 sacos de trigo, 100 barris de vinho, 100 de azeite e sal à vontade. Façam exatamente tudo o que o Deus do céu ordenar em relação ao seu templo, para que a ira dele não caia sobre o império deste rei e de seus filhos. Faço também saber que nenhum imposto, tributo ou pedágio deverá ser cobrado dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, doados, enfim, de todos os que servem o templo de Deus. Quanto a você, Esdras, de acordo com a sabedoria do seu Deus, a qual você tem nas mãos, nomeie magistrados e juízes, que apliquem a justiça para todo o povo do lado ocidental do rio Eufrates, para todos os que conhecem a lei do seu Deus, e a ensine para os que não a conhecem. Quem não obedecer à lei do seu Deus, que é a lei do rei, será castigado rigorosamente com morte ou exílio, multa ou prisão. Um novo êxodo. Seja bendito o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que abriu o coração do rei para honrar o templo do Senhor em Jerusalém.
e que me concedeu o favor do rei, de seus conselheiros e de todas as autoridades militares. Fiquei assim cheio de coragem, porque senti que estava comigo a força do Senhor meu Deus. Então reuni alguns chefes de Israel para me acompanhar na viagem. Muito bem, agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui, deixe aí o seu like, faça um belo de um comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia, um grande abraço e tchau!